Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o meu review do Hellgrade New Gundam. So this is a Gundam. Eu tinha meio que decidido não fazer mais reviews, né? Eu tinha feito alguns, mas como eu falei, não é algo que eu gosto muito, é um vídeo que dá bastante trabalho de fazer, e em geral eu não gosto muito de review, assim, de fazer, então eu tinha decidido não fazer. Mas como eu já fiz o review do Sazabi, e agora saiu no Gundam, né, fazendo par com ele, tá sendo super elogiado, eu resolvi abrir essa exceção e fazer o meu review do Nu Gundam. Então primeiro eu vou montar o inner frame, como eu sempre gosto de fazer, e eu trago aqui para falar para vocês o que eu tô achando dele até agora. Então aqui é o comparativo, né, do inner frame dele, que eu já terminei de montar, com o Hellgrade do Sazabi. Na animação, o Nu Gundam é um pouco mais baixo que o Sazabi, mas eles são quase da mesma altura. Aqui só para referência, o High Grade do Gundam, né, para vocês terem, os dois são em 1/144, para você ter mais ou menos a ideia da diferença. E lá atrás eu coloquei o Master Grade do Nu Gundam VK, onde dá para perceber que esse Hellgrade foi bem inspirado no Gundam VK, né? Boa parte do design dele tá mais pro Nu Gundam VK do que pra animação. O High Grade que a gente já tinha do Nu Gundam é mais fiel à animação. Teve o Master Grade também antigo, que era mais fiel à animação. E dá pra ver que quando eu tiver ele completo, a gente vai poder perceber melhor, mas pelo que eu já vi em imagens, eles não são, assim, idênticos, né? Algumas coisas no Hellgrade são diferentes. Aqui um comparativo, né, do inner frame dele com o do Master Grade VK, para ver o que eu já venho falando há algum tempo, né? Que a série Hellgrade começou com uma proposta um pouco diferente, de ser uma linha diferente, né? Das que já existiam, mas aos poucos ela acabou virando basicamente Master Grade em 1/144. Se você pegar o Sazabi, o Crossbone e agora no Gundam, você vê que praticamente ela tem todas as características que você encontra no Master Grade, né? Não tem mais aquele inner frame pré-moldado. E agora tem todos os detalhes de inner frame, peças separadas, como no Master Grade, só que em 1/144. Eu não acho isso ruim, eu gosto bastante, porque eu gosto bastante de Master Grade, mas é bem legal você ter um kit que é praticamente um Master Grade, só que cabe na palma da sua mão. Então eu tenho gostado bastante do que a Bandai está fazendo com o Hellgrade. E como vocês sabem que eu gosto bastante de inner frame, eu resolvi, né, fazer uma pequena análise do inner frame dele, que coisa que a maioria dos canais, as pessoas normalmente não dão tanta importância, e eu acho bem legal. Então, só para comentar sobre alguns detalhes que às vezes só são visíveis quando você monta o inner frame, porque depois que você põe a armadura, algumas articulações meio que desaparecem, né? Você não consegue mais fazer certas articulações e você também não consegue mostrar certos detalhes. Aqui só chamando a atenção que eu tive que pintar de amarelo o interior dos propulsores, que é a principal diferença dele para o Master Grade, porque o Master Grade vem uma peça separada, né, para o interior dos propulsores. Aqui no ombro ele tem uma articulação que você não encontra no VK. Essa parte aqui ela levanta, ela tem uma dupla articulação na verdade, tem essa peça, então ele consegue ficar levantado e dobrado assim para baixo, só que afastado da peça, ou colocado de volta no lugar aqui. Ele tem, você vê o cockpit, porém não tem o piloto, né, como tem em Master Grade, mas isso é normal da série Hellgrade. E uma coisa curiosa aqui é no quadril dele, ele tem essa articulação diferente, então o tronco dele se forma de um jeito diferente de outros, onde ele pode levantar assim. Eu fico curioso em ver como que isso vai ficar com a armadura, né? Se você vai conseguir erguer tanto assim, fazer essa articulação toda, né? Suponho que com a armadura vai limitar um pouco, porque em tese, só com o inner frame você consegue fazer tudo isso aqui, inclusive estender o tronco desse jeito, inclinar ele de um jeito que você não conseguiria outro, por ele ter essa dupla articulação aqui no tronco. Aqui no quadril você tem essa parte que movimenta, onde encaixa a perna, né? Para você ter mais articulação, você abaixa aqui. Só que ao contrário do que acontece com alguns Master Grades, onde essa parte corre num trilho solto, né? Mais ou menos, aqui ele tem uma trava. Então essa peça aqui trava. Então você tem que abrir aqui e aí você consegue correr aqui. Ele trava em 3 posições diferentes e aí você trava aqui. E aí ele não tem o perigo de ficar mexendo, como já havia acontecer com alguns Master Grades, onde essa peça se move e você acaba meio que perdendo. Aqui essa parte ela inclina, né? Então você consegue ter essa inclinação. E aqui, como eu falei, aqui você consegue levantar. Então ele consegue inclinar mais para frente com essa parte levantando, ela vai meio que travando. Aqui as sainhas são normais, né? E aí, por fim, eu queria mostrar esse detalhe da perna, né? Aqui no tornozelo ele tem essa bola. Na verdade, no Master Grade é a mesma coisa aqui no tornozelo. Então você consegue uma boa inclinação. Eu achei bem legal o quanto ele inclina para baixo, que é útil quando você quer fazer aquelas poses voando. E aqui você tem essa dobra aqui, tem um propulsor, um detalhe bem legal que você tem nele de uma peça separada.
E aqui, e o que eu gostei bastante que é a movimentação da perna. Algumas dessas coisas não são visíveis, né, quando você coloca a armadura, e algumas não vão mexer tanto porque as peças da armadura impedem um pouco mais o movimento. Então aqui mexe, porém quando você dobra, você tem esse pistão aqui em cima, eu pintei o detalhe dele em prateado, não sei se dá pra ver. E aqui abre, tá vendo? Ele abre todo, essa parte desce, aqui abre, isso aqui levanta. E essa parte onde vai encaixar a armadura da coxa, ela vem pra baixo, então você tem aquela movimentação de várias partes vão se movendo quando você dobra. Bom, aqui estão todas as peças, né, que vem com o kit. Eu já coloquei os water slides, já passei o verniz nela, e elas estão aqui todas separadas, né, e já dá aquela ideia de tudo que vem na caixa para quem tem curiosidade, né? Então, além da folha de adesivos que eu não usei, eu só usei na verdade os adesivos das câmeras e dos olhos. Ele vem com esse adaptador para base, que é um pouco diferente da série Real Grade, né? Ele encaixa de uma forma diferente. Lembra muito o adaptador do Gundam VRK, o Master Grade. Vem essas 3 effect parts, essas 2 para o Beam Saber que fica aqui no backpack dele. E esse daqui que é o mais tradicional, que é para o Beam Saber que fica no braço esquerdo dele. De resto, ele vem com o Beam Rifle, vem com a bazuca, né? Vem com um escudo, coloquei uns water slides um pouco diferentes. Essa folha de water slides que eu usei não é a feita para o Real Grade do Nugando, porque quando eu comprei a folha, o Nugando ainda não tinha saído, porque eu já estava pretendendo já me antecipar. E também não tinha, então, uma folha feita para ele. Eu peguei uma folha feita para o High Grade, 1/144, né? Então servia na escala. Porém, essa folha para o High Grade era baseada no Master Grade VRK. Então nem todos os water slides acabaram sendo iguais a esses dos adesivos. Mas como eu sempre falo, eu não gosto de usar adesivo, mesmo nas partes brancas, muito menos nessas partes azuis. Então eu escolhi usar water slides e coloquei um pouquinho diferente do que o manual esperava. Então aqui você tem todas as peças normais dele, né? Você vem um adaptador a mais para o backpack, porque normalmente você coloca os 6 fin funnels de um lado só do backpack. Existe aquela expansão, né, que agora é Premium Bandai, que tem mais 6 fin funnels. Então você pode usar esse adaptador, você coloca aqui atrás no lugar do Beam Saber para colocar os outros 6. Ou se você quiser usar só os que você tem na caixa, você pode fazer 3 e 3 em cada lado, por exemplo. Ele vem com as mãos, então além desses 2 punhos fechados, né, que já estão aqui no braço, ele tem essas 2 mãos abertas, tem 2 mãos para segurar, né, que serviriam para segurar os Beam Sabers, e uma com gatilho, que seria mais apropriado para segurar o Beam Rifle, só que essa aqui só tem o lado direito, então ele só pode segurar corretamente o Beam Rifle com a mão direita. Como muita gente já falou, né, o Zaco Aurélio sempre comenta, eu prefiro também quando você tem mãos fixas. Aquelas mãos do Real Grade que tinham dedinhos móveis, apesar de elas permitirem algumas coisas diferentes, elas eram muito frágeis, porque já em 1/100, né, já em Master Grade, aquelas mãos já são muito delicadas, em 1/144 elas eram muito delicadas, era muito difícil você fazer ela ficar numa pose, os dedinhos se soltavam, eu achava um pesadelo. Mesmo em Master Grade eu não gosto muito das mãos, aquelas todas articuladas. São legais se você vê, assim, mas para você fazer ela ficar numa pose certa, segurar alguma coisa, é bem mais fácil quando a mão já vem moldada para segurar uma arma, uma bazuca, porque aí ela já encaixa perfeitamente, eu acho bem mais fácil. Então agora eu vou fazer a montagem final dele, né? Vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês a montagem final. Então tá aí o Real Grade finalizado, né? O Nugando agora finalizado. Coloquei ele na pose mais tradicional, que é a que tá na capa na frente da caixa, né? Com todas as armas. Eu acho legal quando o kit consegue carregar praticamente todos os acessórios dele. Então você consegue colocar os Beam Sabers nele, ele consegue segurar daí o Rifle, o Beam Rifle e ter a bazuca nas costas. Então você não precisa ficar deixando coisas na caixa. Você coloca ele na prateleira já com todos os acessórios, né? Dá pra ver também ali embaixo o piloto, né, o Amuro. Minha esposa pintou ele. Ele não é igualzinho ao piloto do VRK, né, do Master Grade. É um pouquinho diferente a pose que o Amuro tá. Esse aí ele tá segurando o capacete, na outra ele tá sem o capacete na mão. Aqui só uma pose dele, né, na Action Base. O conector dele, na verdade, não é igual ao do Master Grade, eu me confundi. Inclusive, a base do Master Grade VRK é praticamente idêntica à base que a Bandai vai vender junto com aquele kit dos Fin Funnels, né? Inclusive, o encaixe dos bracinhos que prendem os fin funnels é o mesmo,
Porém, o encaixe para o kit em si é diferente. Então, o do Master Grade não serve nele. Você não consegue prender o Gundam em si na base do Master Grade. Você consegue prender só os Fin Funnels, porque o encaixe é o mesmo do Master Grade. Um ponto positivo dele, que eu achei que ficou faltando no Sazabi, no Real Grade do Sazabi, é essa parte de trás do escudo, que no Real Grade do Sazabi é a mesma parte da frente, é uma peça só. Aqui a Bandai, acho que talvez ouviu as reclamações e colocou uma peça separada, né, em cor do inner frame, para ficar atrás do escudo, então ele não fica uma peça inteiramente branca. Eu achei isso foi um ponto positivo. Ele não tem, né, a transformação que você encontra no Master Grade, que tem aquele quase Psycho Frame, que o Katoki inventou pro Verka, né? Porque na verdade ele não existe na animação, porque no Gundam não tem um Psycho Frame como tem, por exemplo, o Unicorn, né? Mas o Katoki, no redesign que ele fez pro Verka, ele colocou. O Real Grade ficou um pouco mais fiel ao anime e não tem essa transformação. Por ele tem umas partes que se abrem, né? E que exibem aí partes mecânicas por baixo. Ele tem aquela folha de adesivos, né, que tem umas partes cromadas, aquelas coisas metalizadas que são bem marca registrada do Real Grade. No entanto, eu não usei, eu não gosto muito disso daí. Quem gosta é legal porque você tem várias dessas opções de colocar esses adesivos. Eu acabei não usando nenhum deles. Bom, aqui ele comparado com o Real Grade do Sazabi, né? Você pode ver, como eu já tinha falado anteriormente, ele é um pouquinho menor na animação do que o Sazabi. E o Sazabi é mais parrudo, né? Mais largo. Porém, eles são até bem compatíveis, né, no tamanho. E para quem eu sei que tem bastante gente comentando, porque quando saiu o Sazabi eu mesmo falei que era o melhor, não só o melhor Real Grade, como o melhor Gunpla que eu já montei, o melhor Gunpla que eu já vi. E muita gente agora passou esse título pro Real Grade do Nuganda. Eu concordo que ele realmente é fantástico. Eu diria que os dois estão no mesmo nível. Porém, o Sazabi, por ser maior, por ter mais coisas, mais detalhes e por ter saído primeiro, ele me impressionou mais. Talvez se o Nuganda tivesse vindo primeiro, ele teria me impressionado mais. Porém, como ele vem depois do Sazabi, você vê que ele está no mesmo nível. Então, a Bandai, é claro que a gente está colocando uma expectativa muito alta, mas a Bandai não se superou. Ela não fez algo melhor ainda do que o Sazabi. Ela fez algo tão bom quanto o Sazabi, o que já é um feito por si só incrível, né? Então, como o Sazabi veio antes, eu acho que ele impressionou mais, ele meio que realmente revolucionou a série Real Grade. Então eu colocaria os dois no mesmo nível. E já que estamos falando de comparação, né? Aqui ele lado a lado com o Master Grade Verka aqui, você percebe que apesar de eles de primeira vista eles são muito similares, você olhando com os detalhes, você vai vendo as pequenas diferenças, né? Eles mudaram um pouco as proporções, então por exemplo o rosto do Verka era mais comprido, o do Real Grade agora ficou um pouquinho mais arredondado, as saias frontais eram mais esticadas, aquelas ficaram um pouco mais largas, né? E é claro que por ser Master Grade, ele tem mais detalhes. O inner frame dele, algumas partes na superfície não tem tantos detalhes, mas ele tem bem mais peças, ele tem mais separação de cor. Um detalhe que chama a atenção é aqui no braço dele, no Master Grade, você tem uma peça amarela separada, já no Real Grade você não tem, então eu tive que pintar. Eu usei a Gundam Marker mesmo, eu pintei essa parte em amarelo. Vou colocar os dois girando aqui para vocês poderem ver mais em detalhes as diferenças deles, né, entre eles. E sobre a dúvida aí, né, qual dos dois a pessoa compara mais, né? Primeiro eu queria dar a minha opinião, então, sobre o Real Grade. Eu gostei muito dele, é muito difícil se decepcionar, porque a Bandai tem se superado cada vez mais, ela transformou a série Real Grade, que eu já gostava muito, em algo muito superior, né? Então, não tem como errar. Não é um kit difícil de montar, apesar da enorme quantidade de peças, de detalhes, de peças pequenas, não é difícil de montar, não é mesmo para um principiante, é só montar com cuidado, com calma, que não tem erro. Em matéria de articulação, essas coisas, como vocês sabem, eu não gosto de ficar mostrando cada articulação, nada, então isso aí você pode achar em outros vídeos, né? Mas realmente você não tem do que reclamar nele, a Bandai realmente tem se superado cada vez mais em articulações, em mobilidade, né? As poses que você consegue fazer com ele realmente são fantásticas. Eu gostei muito da conexão com a base que ele tem, porque dá mais estabilidade, dá mais solidez, até pelo tamanho do kit e o peso, né? E ele tende a ficar bem pesado para trás, mas como você pode ver, ele para perfeitamente em pé, sem você precisar usar a base, né? Com todo esse peso dos Fin Funnels. Então é um kit que não tem como errar. Você compra ele, você não tem como se decepcionar.
Eu gosto muito dele visualmente, né? Como eu falei, eu prefiro até ele do que o Sazabi no visual, porém como kit, eu acho que os dois são bem equivalentes. Sobre a comparação entre o Master Grade e o Real Grade, eu daria aquela resposta mais política, que seria dizer, compra os dois. Se você tiver a oportunidade, se você tiver a chance, compra os dois, porque apesar de eles serem bem parecidos, de eles representarem basicamente o mesmo Bubble Suit, eu acho que cada um deles oferece uma experiência diferente. A experiência do Master Grade, por mais que a série Real Grade tenha evoluído, a experiência de você montar um Master Grade ainda assim é diferente. Então se você tiver a oportunidade, monta os dois. Se você puder gastar mais, eu recomendaria, se você tivesse que escolher só entre um dos dois, ainda hoje eu recomendaria o Master Grade, porque a série Master Grade é superior, até hoje ainda ela é superior. Então quando você pega o melhor Master Grade e compara com o melhor Real Grade, ainda eu acho a série Master Grade superior. Se você realmente quiser economizar um pouco, tiver o problema de espaço, né, que às vezes o Real Grade por ser menor é melhor para você guardar porque ocupa menos, você não vai se decepcionar, você não vai estar perdendo muita coisa na comparação. Então é isso aí, eu tentei dar mais uma análise geral, né? Como eu falei, eu não vou ficar mostrando cada pequeno detalhe, cada articulação, cada pose possível, porque eu acho isso daí bem cansativo de fazer e eu não acho que seria legal pra ninguém se eu tivesse que fazer um vídeo que eu não tô gostando de fazer. Espero que vocês tenham gostado, eu tentei mostrar o máximo possível dos detalhes que eu fui percebendo ao longo, inclusive, da construção, né? E a minha opinião sobre ele, sobre o resultado final aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Obrigado e até a próxima.